Estamos de volta com todas as informações do Fluminense, o resumão do mercado de transferências nesta sexta-feira, que agitou de vez. Finalmente um dia muito movimentado após o Natal. A gente estava falando sobre isso ontem, justamente ontem, em relação a uma possível lentidão do Fluminense no mercado. Hoje pela manhã também, no vídeo aqui no canal do Leste, também abordei esse tema. Eu falei, olha gente, não é porque a gente ainda não conseguiu descobrir mais novidades que a diretoria nos bastidores não está trabalhando para anunciar reforços. E eu falei, provavelmente isso iria acontecer até o Réveillon. E não vai parar por aí. Já temos mais um reforço anunciado, já temos outra confirmação de uma negociação que já vinha rolando e não vai parar por aí. Provavelmente até a próxima terça-feira o Fluminense vai anunciar outros jogadores. O nome da vez, o nome de hoje é Juan Pablo Freitas, argentino de 24 anos que estava no Alianza Lima do Peru, zagueiro canhoto, né, que é uma característica que o Fluminense estava buscando no mercado. Zagueiro de boa estatura, forte fisicamente e canhoto. Ele chega para ocupar esse espaço. O Fluminense vai adquirir 70% dos direitos do atleta. Isso já num comunicado oficial, um anúncio parecido com o que foi feito inicialmente pelo Hércules, né, um anúncio em conjunto com o Alianza Lima. O Fluminense parece, claramente, né, é uma nova estratégia para essas janelas de transferências, blindar o máximo possível e depois, se a notícia, no caso essa notícia vazou, né, não vazou aqui, mas vazou lá em Lima, já fazer um anúncio direto, mesmo antes dos exames médicos, o que antes não era praxe no clube. Então, a gente já tem um anúncio oficial do clube, e quanto o Fluminense vai pagar por isso? Que é o que eu acho que vai pegar um pouco aí nessa negociação. O Marcelo Meresaldi é um jornalista que noticiou na época a informação do acerto entre Fluminense e Kevin Serna. E ele diz aqui que o Fluminense vai pagar 3 milhões e 300 mil dólares pelo jogador, por 30%, não 35%. Isso vai dar mais ou menos 20 milhões de reais. A gente vai falar mais sobre Freitas, porque eu acho que é um jogador com potencial, acho interessante. Mas, de cara, esse valor me preocupa um pouco. 20 milhões de reais, mais ou menos. Se a gente somar com o Ignacio, que foi mais ou menos 10 milhões de reais, até um pouco mais, né? Quase bateu ali 12 milhões. Na cotação atual, com certeza bateria isso. A gente está falando de mais de 30 milhões de reais por dois zagueiros que estavam no futebol peruano. São destaques lá, sim. Estão no Alianza Lima, que é um clube muito popular, mas que a gente sabe que é um clube financeiramente frágil e tecnicamente também, né? Bom, e aí eu acho um valor um tanto quanto exagerado porque recentemente o Alianza Lima adquiriu, junto ao News Old Boys da Argentina, os direitos aí, exerceu a opção de compra por pouco mais de 700 mil dólares. Então o Fluminense está pagando mais que o dobro neste momento. Para um jogador que não chega com o status de titular. Isso para mim é fato. Ele chega com uma opção interessante. Ele é não só um lateral, mas um zagueiro, mas é um zagueiro barra lateral. Nós, a Alianza Lima, atuava muito como lateral, no esquema com 3 zagueiros, joga pelo lado esquerdo. E o Alianza Lima jogava muito assim, e por isso ele era um zagueiro pela esquerda. Então ele tem essa facilidade, tem essa versatilidade, o que é interessante. Não sei se isso vai fazer o Fluminense desistir de trazer um lateral para a vaga do Diogo Barbosa. Acharia um erro, tá? Mas acho que não dá para descartar a possibilidade diante da dificuldade de avançar com alguns nomes. Então, financeiramente, me parece um tanto quanto caro para esse jogador e para o futebol onde ele estava. Aqui, o Fora das Quatro Linhas, que é um perfil muito bom de análise, de scout, ele traz um resumo aqui do que é o Freitas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora e aí ter uma noção melhor se vale a pena ou não fazer esse investimento. O Freitas, como a gente disse, zagueiro, 24 anos, argentino, canhoto, 1,82 m, obteve maior destaque no Unión La Calera no Chile 23, chegou à Alianza Lima neste ano, agora o seu próximo destino será o Fluminense, ele é avaliado em 930 mil euros no SoftScore, mas também não serve muito como base aqui. Para início de conversa, Freitas tem um grande diferencial, além de zagueiro, ele também atua como lateral e no último campeonato peruano teve 4 gols, 4 assistências e 4 grandes chances criadas em 34 jogos. Bons números para um jogador da posição, né? Na Libertadores 2024, atuou nas 6 partidas do Alianza Lima no torneio, mas não teve nenhuma chance a gol. Pontos fortes, ele destaca aqui. É absolutamente dominante em duelos aéreos, bom na bola aérea, tanto na Liga Peruana como na sua Libertadores, como na Libertadores deste ano. Ele ultrapassou os 70% de aproveitamento no quesito. No Chile foi um pouco mais baixo, 59%. Pelo chão, ele não fica para trás, sendo um jogador forte. Teve média de desarme de 1,6 desarme por jogo na Liga local, com 59% de vitórias nos duelos pelo chão.
Na Libertadores, a média foi ainda maior, 2,7. Seu número de faltas no torneio nacional também chama atenção, cerca de uma falta cometida a cada 2 jogos, o que é muito pouco. E aí, falando dos pontos fracos, a primeira ressalva deve ser a saída de bola. Apesar de ser bastante versátil, atuando desde passes curtos até mesmo cruzamentos, ele costuma cometer alguns erros na saída de bola, principalmente em momentos mais complexos. Na Libertadores, por exemplo, ele teve apenas 67% de acerto em passes curtos. Em comparação ao Felipe Melo e Thiago Santos, ambos tiveram 90% e 88%. Uma diferença muito grande, né? Além disso, não podemos negar que até agora Freitas não teve desempenho tão significativos em ligas mais competitivas, com destaque maior apenas em 23 no Chile e depois em 2024 no Peru. O Brasileirão, sem dúvida alguma, será o maior desafio de sua carreira. E aí que eles dão meio que um diagnóstico, né? Vale a pena? Depende do preço. Aí que está a questão. Não é pouco dinheiro. Para um zagueiro que está no futebol peruano, não é pouco zagueiro. Aliás, não é pouco zagueiro. Não é pouco dinheiro. Aqui tem até um mapa de calor, né? A gente tem uma noção de como ele se posiciona em campo ali pelo lado esquerdo do campo. O jogador que apoia também bastante, mas predominantemente está mais ali no campo defensivo. Tudo é uma questão de custo-benefício. Acho que é um atleta, por exemplo, se é um jogador que vem de graça, jovem ainda, né, uma aposta, 24 anos para ser reserva, acho interessante. Mas isso não é pouca grana, gente. A gente está falando de 20 milhões de reais. Para um zagueiro que não foi provado em grandes ligas, que ainda não teve grande desempenho. Agora, ele pode chegar aqui e ser um baita reforço, se destacar, evoluir. Quem conhecia o Nino quando ele chegou aqui? Ninguém sabia o que era o Nino, né? Então, obviamente, é um risco. Eu já estou dizendo aqui para depois, mas ninguém falou. Acho um valor um tanto quanto elevado para um jogador que estava no Alianza Lima, no Peru. Mas o mercado está inflacionado e os caras sabem disso. Eles sabem que o futebol brasileiro está pagando muito, está gastando muito. Então o Fluminense está, neste momento, basicamente, investindo aí quase 50 milhões de reais em 2 jogadores até agora na janela. Em 2 jogadores. Então isso é grana, isso não é pouca grana. A gente tem que ter essa noção para saber avaliar tecnicamente, taticamente. Acho que pode agregar, acho interessante, acho que é um cara jovem ainda que pode se desenvolver, tem potencial, porém chega com um custo elevado. Provavelmente não vai ter um grande salário, mas é um valor de aquisição relativamente alto, levando em consideração o desempenho dele até aqui em ligas menos competitivas que aqui no Brasil. E aí, claro, espaço aberto aqui sempre para os comentários de vocês. Acha uma boa contratação ou não? Até o momento, então, já temos fechadas as contratações do Freitas, do Hércules e também do Paulo Baia. Informação que eu trouxe para vocês aqui ontem, confirmada, restavam apenas detalhes para serem definidos ali, acertados. Paulo Baia, atacante que estava no Goiás. A gente já falou bastante sobre ele. Depois eu vou trazer, agora que está certo, vou conversar com amigos lá de Goiânia para trazer mais informações e ter uma noção melhor do que é esse jogador. Se ele vai poder agregar de fato ou não ao time do Fluminense, mas está certo, chega com empréstimo por um empréstimo de 1 ano, com opção de compra fixada ao término do vínculo no final de 2025. Paulo Baia é a terceira contratação do Fluminense ao lado do Freitas. Temos 3 reforços até o momento. E mais um jogador pode sair, um dos nomes mais esperados, acredito eu, nesta barca do Fluminense em 2024, que se chama Davi Terans, de partida para o Peñarol. De cara eu vou dizer para vocês, ainda não está fechada essa negociação, mas cedo eu apurei e a informação que eu recebi, restam ainda detalhes que estão sendo discutidos. Não está sacramentada, não está fechada. O Ignacio Ruglio, que é o presidente do Peñarol, deu entrevista lá no Uruguai, falou algumas coisas. Abre aspas para ele, tá aqui no Fluminense Stuff, que ele fez aqui o clipe. Com o Fluminense, está tudo certo para a volta do Terans. Tem alguns assuntos que ele precisa resolver com o Fluminense e isso é o que falta para saber se volta agora ou mais para frente. Terans volta ao Peñarol se resolver algumas questões econômicas com o Fluminense. Combinamos ontem com o presidente deles, mas precisamos que eles resolvam isso entre si. Terans viria emprestado por 1 ano e com opção de compra já acertada. É um empréstimo sem custos. Fizemos uma operação parecida com o Toluca, empréstimo do Léo Fernandes. Se o Peñarol alcançar determinados lugares na Libertadores, com o jogador tendo minutagem, só aí pagaremos pelo empréstimo.
Então ele já deu o mapa aqui da negociação em relação ao Terans, empréstimo gratuito, se ele tiver minutagem, se o Peñarol avançar na Libertadores, só aí o Peñarol vai pagar um valor para o Fluminense de empréstimo. De cara, parece um negócio ruim, porque você está emprestando, não vai receber nada, o jogador que você pagou mais de 15 milhões de reais. Se a gente for botar na cotação atual, dá bem mais. Mas a gente tem que entender, galera, que o Terans, ele teve 2 treinadores esse ano, e ele não jogou com nenhum deles. E um dos treinadores que não utilizou o Terans, ele continua. E é muito evidente, já falei sobre isso aqui, que não se trata apenas de uma questão técnica, é uma questão de comportamento, de postura, de preparação e de dedicação. Já há uma opinião formada em relação ao Terans dentro do grupo do Fluminense. É uma negociação de todas que o Fluminense fez, é a que eu menos contesto, porque foi um jogador que todo mundo... A gente fez a ressalva do valor, como estamos fazendo agora pelo Freitas. A ressalva ela foi feita, mas todo mundo apoiou na época porque o Terans tinha um histórico mais positivo que negativo. Até o Magro Navarro falou sobre isso. Um abraço aí pro Magro, tamo junto, irmão. Falou sobre isso, acho que foi no Twitter que eu vi rapidamente ali, que ele a sensação naquela época é de que, pô, o cara teve um bom desempenho no Atlético, tava no México, tem uma idade boa, né, jovem ainda e tal, vai chegar e vai agregar. Se vai valer o valor, o tempo vai dizer, mas ninguém imaginava que seria esse fiasco. Então, de todos os reforços contratados no ano passado, é o que eu menos, entre aspas, julgo a diretoria, tá? Apesar dessa ressalva financeira. E agora, diante da temporada que ele fez ou do que ele não fez na temporada, a solução que existe é essa. E você vai aliviar a folha salarial e tem que ver se o Fluminense, acho que o salário deve ser tudo do Peñarol, imagino eu, pelo menos isso, né? Mas você já alivia a folha, abre um espaço na folha e joga esse problema para o ano que vem, né? Para um jogador que muito provavelmente não seria utilizado. Acho que é a saída. E se acontecer, na minha visão, tá? Se acontecer, ainda temos que agradecer, tá? Pelo ano que ele fez. Ainda temos que agradecer. Então restam essas situações, não sei exatamente o que é, a gente vai ter que apurar. Até a ida do John Kennedy pro Pachuca, o Terans veio de lá, o Fluminense pagou o Pachuca? Tá pagando as parcelas? Será que a saída do John Kennedy não tem nada a ver com isso? É outra situação que a gente pode correr atrás para tentar descobrir também, apesar de não ser simples, é uma missão difícil. Mas, enfim, eu acho que é algo que pode ter sentido. Né? O John Kennedy está indo para Pachuca, o Fluminense não pagou, agora vai emprestar. É a saída que o clube pode encontrar para resolver momentaneamente esse problema e abrir mais um espaço considerável na folha salarial do Fluminense. Então, isso deve ser resolvido, provavelmente até amanhã. As partes estão discutindo e é bem possível que tenhamos novidades em relação a essa confirmação da ida do Terans para o Peñarol por empréstimo. Pessoal, se liga aqui, lá na KTO, se você não está ainda, a KTO é grande parceira do canal do Lessa, do Jornada KTO 1902 ao longo de 2024. Ano que vem estaremos juntos novamente, mas para isso o apoio de vocês é fundamental. Se você não está lá na KTO, corre lá, vai lá, só clicar aqui no link, faz seu cadastro, seja feliz com responsabilidade, sempre apostando com responsabilidade. O futebol brasileiro está parado, mas o futebol europeu está rolando muitos jogos e você que é ligado no futebol europeu pode também aproveitar para faturar uma graninha, principalmente na Premier League, muito jogo bom rolando aí nesse Boxing Day. Então corre lá, vou deixar aqui o link, mas lembrando, né, sempre com responsabilidade, a KTO não vai ser a sua segunda renda, você não vai ficar milionário por lá, tá? Então tenha bastante atenção nisso, bastante consciência, mas essa parceria é fundamental para que a gente possa fazer um 2025 em termos de cobertura do Fluminense ainda melhor e ainda mais completo para vocês. Esse sempre será o objetivo e a KTO tem uma responsabilidade enorme nesse sentido. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Clicando e se cadastrando, você ajuda demais a gente. Só uma coisa que eu esqueci de comentar aqui, galera, surgiu também outra especulação de que o Pedro Milans, que é um lateral jovem, 23 anos, se eu não me engano, destaque do Peñarol esse ano, lateral direito, ele foi especulado como uma possível moeda de troca aí pelo Terans. Mas isso não procede até o momento, o Fluminense não tem interesse nesse jogador, ou não sei se talvez tenha interesse, mas não fez nenhum movimento para contratar. Então isso, por enquanto, não passa de especulação, não vai acontecer esse lateral direito destaque do Peñarol nesta temporada. O que a gente tem agora é renovações, conversas acontecendo por renovações. Germán Cano está na fila e vai
certamente renovar seu contrato no início de janeiro, quando ele voltar de férias. Assim que voltar, ele vai sentar para conversar sobre essa renovação. O mesmo acontecerá com Paulo Henrique Ganso. Mas o atacante Keno já acertou, já renovou o contrato com o Flu. Informação da Raíssa Simplício hoje mais cedo. Um abraço aí também para a Raíssa. A gente já tinha falado sobre essa renovação antes e agora temos a confirmação, contrato até 2026. Bom, em relação a isso, cara, eu já falei, eu acho que são jogadores mais veteranos. O Keno, quando terminar o contrato, vai estar ali com 37 anos. Tudo bem que ele recebeu sondagem do mercado, é fato. Alguns clubes se mostraram interessados no Keno. Mas é o tipo de jogador, neste momento, que eu esperaria, pelo menos até o meio do ano, para abrir conversa e renovar. Não é dizer, o contrato não está acabando agora no final do ano, acaba só em 2025. O Keno fez um primeiro semestre horroroso, depois ajudou muito o time, de fato. Nessa reta final ele ajudou bastante, mas fez um primeiro semestre horroroso e aí o cara já sabe que tem mais 2 anos de contrato pela frente. É uma situação, entre aspas, muito confortável. Acho que não tinha necessidade de correr com essa renovação, assim como em relação ao Samuel Xavier. Não, bom, meu pensamento, tá? Acho que poderia esperar um pouco mais para ver como vai ser, pelo menos ali, o início do ano e ter uma noção melhor de rendimento. Porque senão, se o Keno faz um 2025 horroroso do início ao fim, tem mais um ano de contrato inteiro pela frente. Acho que o mesmo valeria até para o Germán Cano, mas o Cano está numa prateleira totalmente diferente, né? Um ídolo absoluto do clube e é super normal que tenha um tratamento diferente. E eu entendo totalmente isso. Apesar de que se não renovar agora, renovar no início do ano, em março, abril, também não vai fazer muita diferença, até pelo carinho que ele tem pelo clube. Mas enfim, é uma tendência que deve ser seguida também para Paulo Henrique Ganso de renovar esse contrato pelo menos até 2026, todas essas renovações. A do Keno já está certa, do Samuel Xavier também já está praticamente certa, restam apenas detalhes ali e em breve isso tudo deve ser anunciado também pelo clube. Fechou, pessoal? É isso, a gente volta com mais informações e mais notícias assim que possível. Um resumão aqui desta sexta-feira do mercado de transferências do Fluminense. A gente vai informando a cada novidade que for saindo. Tamo junto, um abraço, valeu!